Oi pessoal, aqui é o professor Ari e eu vou retomar com esse vídeo aqui as aulas da disciplina de Introdução à Álgebra Linear, que infelizmente a gente teve que parar, tivemos uma ou duas aulas presenciais, eu não me lembro direito, tivemos que parar. E nesse vídeo, na verdade, eu vou retomar um assunto que a gente discutiu no nosso segundo encontro, lá no começo de março. Alguns que estavam nessa aula vão rever, provavelmente talvez tenham esquecido alguma coisa que eu tenha falado. Outros que não foram vão ter essa oportunidade de ver agora, e os alunos novos que foram matriculados recentemente na turma vão ter essa oportunidade de ver o começo da disciplina. Então, o que a gente vai estudar aqui nessa videoaula? A gente vai estudar matrizes, começo do assunto de matrizes, onde a gente vai ver o conceito de matriz, a definição de matrizes. Vamos discutir também notações, ou representações para as matrizes. Vamos discutir alguns exemplos e falar mais alguma coisa relacionada a tudo isso. Então, esse conteúdo no livro-texto vocês vão encontrar na seção 1.3, mais especificamente ao longo das páginas 25 até a página 38. Só uma observação, que o conteúdo que eu vou abordar, não vou abordá-lo linearmente, como está no livro-texto, não. Então eu vou fazendo seleção dos tópicos e abordando nas videoaulas de acordo com o que eu achar mais adequado. Então, no livro-texto, por exemplo, começa com sistemas lineares, enquanto que a gente vai começar com matrizes. Depois de falar bastante algumas coisas sobre matrizes, a gente vai voltar então para sistemas lineares, depois voltar para matrizes, falar mais coisas de matrizes, já com o conhecimento de sistemas lineares a gente pode falar de mais coisas sobre matrizes, depois voltar para sistemas lineares, determinantes, e assim a gente vai ficando numa espécie de vai e vem entre os assuntos, mas percorrendo todo o conteúdo do livro-texto que fizer parte do programa da disciplina, da ementa da disciplina. Então a primeira coisa que a gente vai discutir é o que é uma matriz. Bom, para a gente ter definido uma matriz, a gente precisa de dois números inteiros. O número inteiro m maior ou igual a 1 e um número inteiro n maior ou igual a 1. E aí, com esse número inteiro m, a gente vai então definir esse conjunto que eu vou chamar de I maiúsculo, que é o conjunto de todos os números inteiros que vão de 1 até m. E com esse número n maior ou igual a 1, eu vou definir esse conjunto J maiúsculo, chamado de J maiúsculo, que é o conjunto dos números inteiros que vão de 1 até n. Então, uma matriz de ordem n, uma matriz de ordem m por n, então, de acordo com esses números que foram dados, ordem m por n. Então, uma matriz de ordem m por n é uma função cujo domínio é o produto cartesiano desses dois conjuntos, o conjunto I, produto cartesiano com o conjunto J, com valores reais, ok? Quando esse aqui for o conjunto dos números reais, a gente vai chamar de matriz real, tá? Mas aqui pode ser outro tipo de conjunto, pode ser conjunto de números complexos ou outra coisa. Mas para a gente, a maioria das situações vão ser matrizes reais. Então, uma matriz é uma função, domínio, produto cartesiano I por J, contra domínio R. Então, ela vai pegar um par IJ, levar no valor da função, então A aplicado no I e no J, e a gente vai denotar isso assim, A índice IJ. Então, isso aqui são meramente duas notações para a mesma coisa. Aqui é a função aplicada no valor IJ, e aqui eu estou denotando a mesma coisa com essa forma de índice duplo, A índice IJ. Ok? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu tenho o m igual a 2. Então, peguei o m aqui como sendo 2. O n igual a 3. Então, o n aqui
é igual a 3. Aí eu vou formar esse conjunto I. O que é o conjunto I? Conjunto dos números inteiros que vão de 1 até m. Como o m é 2, então aqui é só 1 e 2. Então o conjunto I é 1, somente 1 e 2. Já o conjunto J, como n é 3, o conjunto J é o quê? O conjunto dos números inteiros que vão de 1 até n. Como n é 3, então J é conjunto 1, 2, 3. Tá? O produto cartesiano do I por J, ou seja, isso daqui, produto cartesiano é o quê? Vou pegar cada elemento do I, fazer o produto cartesiano com J. Então, formar os pares ordenados, aqui eu vou ter o par 1, 1, o par 1, 2, 1, 3. Depois, 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Então, esse conjunto todo aqui, com 6 elementos, é o produto cartesiano desses dois conjuntos que foram tomados. Tá? E aí a matriz que eu vou definir no caso vai ser essa daqui, ó. Então considere a matriz de ordem 2 por 3, ó, como está aqui na definição. Matriz de ordem m por n, o m é 2 e o n é 3. Então matriz de ordem 2 por 3. Então essa matriz dada pela essa fórmula aqui. Então aqui eu dei a fórmula da função A aplicado no par j. O par j é qualquer um desses pares ordenados. São 6 aqui no caso. A notação mais prática, A índice J, mas como é que a gente faz o cálculo dessa função? O cálculo dessa função eu vou simplesmente pegar e somar os dois índices, I somado com J. Então eu vou fazer isso para todo índice I no intervalo I, ou seja, só o valor 1 e 2, e para todo J no intervalo J, ou seja, 1, 2 e 3. Tá? Então essa é a minha função que foi definida, que é na verdade uma matriz. Então quando eu for determinar essa função, o que é que eu vou fazer? Eu pego um valor de I, começando do primeiro, obviamente, começando do 1, e fixo. E depois faço o cálculo da função para ir variando todos os valores possíveis. Então o A aplicado no par 1, 1, ou seja, A índice 1, 1 é a soma, 1 mais 1, 2. Depois, a função A aplicada no par 1, 2, ou seja, A índice 1, 2, que é a soma 1 mais 2, ou seja, 3. Depois, o par aplicado no ponto 1, 3, ou seja, A índice 1, 3, vai ser 1 mais 3, 4. Tá? Então, aqui foram feitos os cálculos sempre com o I fixado. Tá? Sempre aqui, ó, fixado no valor 1. E eu variei todos os valores de J. 1, 2, 3. Tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o I fixado no 2 e o J variando todos os valores possíveis, que no caso são só 1, 2 e 3. Então a mesma coisa aqui, faço as contas, dá isso daqui. A mesma aqui também, fazendo as contas, dá isso aqui. E o último, que é isso daqui. Então agora foi fixado o I igual a 2, e eu fiz as contas variando todos os valores possíveis do J, que é 1, 2, 3. Então, quando eu fiz esses cálculos, eu defini todos os valores da função, ou seja, todos os valores da matriz. Tá? Bom, essa é a definição matemática para matriz. Ela é importante porque muitas vezes você tem que trabalhar com esse tipo de definição para matriz, ok? Mas a gente tem outras maneiras de representar a matriz. A gente tem maneiras de representar matrizes. Então, a outra que eu vou colocar aqui nessa observação, então a gente pode também entender que uma matriz de ordem m por n, então do mesmo jeito, dado um m, um valor m maior que ou igual a 1, e um valor n, um n também maior que ou igual a 1, ambos inteiros. Então a gente pode ver uma matriz como uma sequência duplamente indexada. Então uma sequência duplamente indexada é esse A índice J, sendo que o I vai variar de 1 até m e o J vai variar de 1 até n. Tá? Ou seja, quando a gente for descrever essa sequência, eu vou fazer os primeiros n elementos, todos fixados aqui, primeiro índice igual a 1, tá? E vario todos os valores para J, do jeito que eu fiz aqui no exemplo. Só que agora eu estou colocando numa espécie de
de sequência, um vetor aqui. Depois, aí agora eu fixo todo o i igual a 2 e vario todos os valores possíveis para j. Aí eu vou ter esse bloquinho aqui com m elementos, um segundo bloquinho. E eu tinha aqui um primeiro bloquinho. E assim eu vou fazendo até todos, até a última. Na última eu fixo um valor de j igual a m, valor de i igual a m, valor fixado i igual a m, e variando o j, todos os valores possíveis. Aí eu vou ter o último bloco da matriz, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo anterior, a gente vai descrever essa mesma matriz que a gente calculou aqui os valores dessa forma. Então, quando a gente for fazer aqui, ó, lembra que é uma matriz 2 por 3, tá? Então, ela vai ter 2 bloquinhos de valores, cada um dos bloquinhos com 3 elementos. Então, é o que foi feito aqui, ó. O primeiro bloquinho dos elementos é com o valor i fixado igual a 1, quando eu faço as contas dá isso aqui. O segundo bloquinho de elementos, o valor fixado i igual a 2, e quando eu faço as contas dá isso aqui tudo. Então, quando eu faço aqui, ó, é isso aqui que apareceu. O primeiro bloquinho, 2, 3, 4, é o que está aqui. E o segundo bloquinho, 3, 4, 5, que é o que está aqui, ok? Então, isso aqui é outra maneira de representar a matriz, mas percebam que ela tem um certo problema, uma certa dificuldade, que você tem que ter o cuidado de ver o tamanho dos blocos. No caso aqui são 2 blocos de tamanho 3. Então, esses 3 primeiros elementos fazem parte apenas disso daqui, ó. Então, você tem que ter o cuidado para não misturar. Você não pegar e trocar, por exemplo, trocar esses 2 elementos aqui. Você não vai ter a mesma matriz, não. Então, nessa notação aqui, ela é um pouco difícil de trabalhar por causa disso, mas ela é extremamente importante, porque as matrizes são muito usadas em cálculos para efeitos didáticos. A gente faz matrizes pequenas, matrizes 2 por 2, 3 por 3, 4 por 5, e não passa muito disso, porque senão as contas, para fazerem as contas no papel vai ficar muito trabalhoso e toma muito tempo, não dá para fazer isso. Mas matrizes surgem muito nos problemas práticos de várias outras ciências, nas engenharias, na física, na economia, na química e várias outras situações que se usa matemática e precisa fazer cálculo usando computadores. Então vão aparecer matrizes gigantescas, matrizes 1000 por 1 milhão, e aí óbvio que não vai se fazer conta, né, com matrizes tão grandes no papel, então vai usar computadores. E aí na prática, quando vai fazer isso, você tem que ter um programa de computador que permita, né, fazer isso. E o programa, dependendo da linguagem de computador, você vai entrar com a matriz, na maioria das vezes, a forma de trabalhar é através de vetores. Então, por exemplo, numa linguagem muito popular, principalmente usado na engenharia, é o MATLAB, mas existem inúmeras outras programas de computadores que podem trabalhar com matrizes. E aí uma maneira de você trabalhar com matrizes é com uma coisa parecida. Você vai pegar um vetor também, tá? No caso aqui. Então, uma matriz dessa, se fosse entrar na sintaxe do programa, os valores da matriz, no caso do MATLAB, por exemplo, você escreveria assim, 2, 3, 2 aqui um espaço, tá? Tem que dar um espaço aqui, ó. Esse espaço aí. 3, depois o 4, o terceiro elemento, tem que ter o espaço lá no computador, que o programa vai entender que não que é o 2 e o 3, e não o 23, porque tem o 2 e o espaço 3. Depois tem aqui um ponto e vírgula, então 2 pontos, e aí vem os outros elementos. Então 3 e o espaço, eu estou só representando aqui, mas isso aqui não aparece. 4, o espaço 5. Então, no programa do computador, ele vai entender o quê? Com esses espaços que você deu, aqui,
ele vai entender que são os números 2, 3 e 4, e não o número 234, nem o número 23, 4, nem o número 3 e 4. E com esses dois pontinhos, ele vai entender que esses são os primeiros elementos, os três primeiros elementos da matriz, e esses são os três últimos elementos da matriz. Aí você vai entrar com essa forma de entrar com os valores na matriz, né? E ele vai mandar o computador processar e ele vai descrever a matriz para você, tá? E essa descrição é a próxima forma de representar uma matriz, que é a mais usual, que provavelmente vocês já estudaram em algum lugar, ou no ensino médio, em alguma outra coisa aí, já se depararam com matrizes e estão acostumados com esse tipo de coisa. Provavelmente estão estranhando eu falar isso daqui. Alguns podem estar achando estranho, e outros ainda mais estranho eu estar falando isso daqui. Mas é isso mesmo, tá? Porque o mais popular é isso daqui. A gente precisa ter esse conhecimento a mais. Então, a notação padrão para a matriz, e que a gente vai usar porque é a notação prática, né? Então, a matriz de ordem M por M pode ser denotada dessa forma aqui. A, quando você quiser explicitar a ordem da matriz, A índice M por N. Quando não quiser, a ordem for clara, estiver bem definida no contexto, você fala só A, matriz A de ordem M por N. E aí você pode ainda explicitar mais ainda, dessa forma mais compacta, você explicita a ordem M por N e também os elementos A e J. Então, todos esses elementos que foram falados aqui, ó, aqui nessa representação, ou então aqui nessa definição. E aí, destacando cada elemento, aí você descreve os primeiros N elementos, é aquele quando você fixa o valor do I no 1 e varia o valor do J, de 1 até N. Então você tem esses primeiros elementos aqui. Aí você coloca isso como sendo a primeira linha. Depois fixa o valor de I igual a 2, fixando sempre o valor de I igual a 2 e variando o valor de J de 1 até N. Aí você tem o segundo bloquinho de N elementos, então uma segunda linha. E assim vai fazendo até chegar na última linha, quando você fixou o I igual a M e variou no J todos os valores possíveis, tendo aqui o último conjuntinho de N elementos, tá? Então isso aqui vai ser a última linha. Então é um modo mais prático de representar matrizes, talvez como sendo uma representação retangular de números reais aqui no caso. Então, nessa forma de representar, o M indica o número de linhas, é o que foi feito aqui, ó. O M está indicando o número de linhas, então variou de 1, 2 até M. E N, o número de colunas. Então, o N é o número de colunas, então variou de 1, 2 até N, número de colunas. Cada coluna aqui, tá? Cada coluna e cada linha da matriz, tá? E esses valores, os valores A e J, cada um desses números que entram aqui, são as entradas da matriz, tá? Chamadas entradas da matriz, ou elementos da matriz, ou termos da matriz, mas na maioria das vezes a gente chama entradas da matriz. A ordem da matriz, a ordem M por N, por exemplo, você também pode chamar tamanho M por N, tá? Ou você pode dizer matriz de ordem M por N, ou matriz de tamanho M por N, que é assim que o livro-texto, por exemplo, faz. Ele chama a ordem de tamanho, mas tanto faz, tá? Chamar ordem ou tamanho da matriz, o que importa é ficar claro. Na prática, a gente vai falar mais assim, matriz M por N. Aí fica implícito que é a ordem, ou então o tamanho da matriz, tá? Mas eu vou usar mais o termo ordem. Então, só uma observação, essas entradas, elas podem ser outro tipo de objeto. Os exemplos que eu destaquei, eu falei que também que eram valores, números reais, lá no comecinho, ó,
né, que eu falei que são números reais, mas na verdade isso aqui não precisa ser números reais não, pode ser aqui números complexos, por exemplo, tá? Ou pode ser outra coisa, tipo de coisa. Então, essas entradas da matriz podem ser outros objetos. Como assim outros objetos? Então, podem ser números complexos, podem ser polinômios, podem ser funções, podem ser até outras matrizes. Pode ser um monte de outras coisas. A gente vai trabalhar praticamente 99% dos casos com entradas que são números reais. Vai aparecer um pouquinho também de entradas com números complexos e um pouquinho de entradas como sendo polinômios. Mas o foco vai ser realmente entradas que são números reais. Tá? Bom, o exemplo que foi trabalhado, como é que fica nesse formato? O exemplo foi trabalhado lá no comecinho, que a gente tinha aqui, esse exemplo, foi dado da forma abstrata, a matriz, né? A função, os A e J são dessa forma aqui, para todo I e para todo J. A gente fez aqui as contas, né? De um jeito um pouco mais não tão bonito de ser representado. Tem essa outra maneira de representar, e aí a gente escreveu aqui também, já fica um pouco mais interessante, mas a forma mais prática é realmente essa daqui, e aí então vamos ver como é que fica. Então, nesse exemplo, a matriz ela está definida assim. A matriz é ordem 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Cada uma dessa entrada, qual é a fórmula que define a entrada? Fórmula 1 é I mais J, tá? 2 por 3. E aí você só vai fazer, primeira entrada, 1 mais 1, segunda entrada, 1 mais 2, terceira, 1 mais 3, depois 2 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3. E aí faz a conta, então tem essa matriz. Vejam que isso daqui é muito mais bonito assim de escrever, né, no papel do que isso aqui, tá? Ou ainda mais bonito do que isso daqui, tá? Então é muito mais elegante essa anotação para escrever no papel, mas eu reforço. Essa outra maneira de representar aqui também é muito importante, principalmente quando se vai trabalhar com computadores, programa de computador para entrar com matrizes nos programas, que na prática realmente é isso que vai fazer, coisas desse tipo aqui, dependendo da linguagem do computador, com uma diferença ou outra. E num nível mais abstrato, isso daqui também é extremamente importante. Então, as 3 maneiras de vocês conceberem matrizes são importantes. Mas para efeitos didáticos de aprendizagem, o que a gente vai trabalhar mesmo é com esse tipo de notação aqui. Bom, uma situação particular é quando a gente tem m igual a n, ou seja, o número de linhas igual ao número de colunas, e aí a gente diz que a matriz de ordem n por n, tá? É uma matriz quadrada, simplesmente de ordem n. Não tem por que você repetir n por n, porque é tudo igual. E nem vai dizer n ao quadrado, tá? Você vai dizer simplesmente matriz quadrada de ordem n, tá? E aí, quando a gente vai descrever a matriz, nesse caso, pode simplificar a notação. Ao invés de escrever assim, a índice m por n, a gente escreve simplesmente a índice n. Então, ao invés de escrever assim, a índice j m por n, a gente escreve só assim, a índice j índice n, tá? E aí fica aqui a representação retangular, na verdade fica um quadrado, porque tem o mesmo número de linhas, n linhas, e também o mesmo número de colunas, n colunas. Então fica n por n, uma matriz quadrada de ordem n. Então as matrizes quadradas são extremamente importantes, elas têm desempenham um papel de destaque na álgebra das matrizes. Bom, para finalizar aqui, então eu vou deixar esse exercício para vocês praticarem tudo que foi falado nessa aula. Então vocês considerem essas matrizes A e B, cujas entradas, A e J, são essas aqui. J, o A índice J é J vezes o seno de I vezes π sobre 2. O B índice J é
é I vezes cosseno. Na verdade, deixa eu mudar isso aqui. Vou mudar isso aqui. É J vezes I sobre 3, tá? Então aqui, A índice J é J vezes seno de π sobre 2, e B índice J é J vezes cosseno de I π sobre 3. O I vai variar de 1 a 2 e o J vai variar de 1 até 3. Então esse mesmo caso aqui, desde o comecinho do exemplo, que eu tenho apenas m igual a 2, eu vou ter o intervalo 1, 2, e o n igual a 3, eu vou ter o intervalo j 1, 2, 3, tá? Então, a situação que é a mesma, uma matriz de ordem 2 por 3. Então, o exercício, então, eu vou pedir para vocês calcularem a matriz C, onde a matriz C está definida assim. A matriz C é igual a 3 vezes a matriz A menos 2 vezes raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 3 vezes a matriz B. Bom, na verdade, esse exercício aqui eu estou adiantando eles para vocês, né? Porque, na verdade, aqui eu vou falar na próxima videoaula, logo em seguida, primeiro de como é que a gente soma matrizes, tá? E de como é que a gente faz multiplicação de um número por uma matriz. Claro que muitos de vocês já sabem disso, mas eu estou partindo do pressuposto que é tudo novo, e aí no vídeo em seguida que a gente vai discutir essas operações, e aí esse exercício está adiantando isso para vocês, tá? Quem já tiver condições de fazer o exercício pode fazer. Quem não tiver condições pode esperar, então, o próximo vídeo que eu vou explicar essas operações com mais detalhes, e aí vão poder fazer isso aqui com mais segurança, tá ok? Então, mas por hoje é só, esse vídeo é só para introduzir o assunto, não quero que fique muito longo, e na sequência virão outros vídeos para detalhar mais coisas sobre matriz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre igualdade de matrizes e operações, como é que a gente faz para somar matrizes, como é que a gente faz para subtrair matrizes, como é que a gente faz para multiplicar um número por uma matriz, que é exatamente o que está aparecendo aqui nessa conta, ok? Então, com isso a gente encerra esse vídeo aqui, e tchau, e até o próximo.